Irmãos, é para isso que a igreja do Senhor, ela ficou. É por isso que Jesus, ele morreu na cruz, ele foi crucificado. Muitas pessoas não conseguem compreender o fato primordial de existir igreja. Preste atenção, igreja, não paredes. É óbvio que nós falamos que aqui é a casa mas aqui é a casa do Senhor. Não, aqui é o lugar onde nós nos reunimos. Mas vamos continuar falando que é a casa do Senhor. Mas aqui é o lugar, porque é o lugar onde nós nos reunimos para adorar o Senhor. A igreja somos nós. E aí quando você se junta aqui, nós formamos a igreja. O corpo espiritual. E é para isso que o Senhor deixou a igreja. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, por isso que Deus, Jesus deixou você. Você é a igreja, irmã. Você é a igreja. E através de você, o Espírito Santo de Deus flui na vida de outras pessoas. O Espírito Santo de Deus alcança outras pessoas. Olha só, através da tua vida, o Espírito Santo, através do que você fala, do que você faz, das tuas ações, o Espírito Santo flui na vida de outra pessoa. E o Espírito Santo convence a pessoa que nosso Senhor Jesus é o Senhor dos senhores. Quando a pessoa se rende a ela, fala assim, como diz em Romanos, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Ela é enxertada nesse corpo. Esses jovens, a maioria, todos são jovens aqui. Eles aceitaram Jesus, eles vão confirmar mais uma vez aqui, na hora do batismo. E hoje eles vão ser enxertados no corpo de Cristo. Por que enxertados? Porque quando Jesus vir buscar a noiva dele, todos nós estaremos juntos, sem distinção. Então, é por isso que a igreja de Cristo, o Senhor Jesus, ele falou assim, abra sua Bíblia, lá no livro de Marcos 16:16. Marcos 16, no versículo 16. Lá no 15. Obrigado, Daniel. Diz assim lá no 15, Marcos 16, 15. Jesus disse, vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crer e for batizado, será, olha só que bênção. Tem pessoas que têm dúvida. Hoje nós vamos falar de batismo, irmão, porque o batismo, ele é a porta de entrada para você morar na eternidade. Lá no curso de batismo nós ensinamos, todos eles fizeram. São 4 aulas. E aí eu faço uma pergunta para eles. Eu e a Bruna, que ministra o curso de batismo, nós fizemos uma pergunta. Você acha que se a pessoa aceitar Jesus hoje, não se batizar, e Jesus voltar, ela é salva? Quem acha que ela é salva, levanta a mão aí. Ela só aceitou Jesus, não batizou. Jesus volta. Ela é salva, sim ou não? Você acha? Quem acha que ela não é salva, levanta a mão. Tem gente que já foi arrebatada, irmãos. Porque ele não conseguiu entender o que eu falei. Jesus voltou, irmã, e nós ficamos. Nós vamos na segunda vinda, porque tem uns que não levantaram, foi arrebatado. Mas tudo bem. Aí nós falamos. Por isso que Jesus fala aqui assim, ó. Jesus disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Presta atenção, o fator primordial para você ser salvo é crer. É crer, irmão. Daqui a pouco eu vou fazer um apelo aqui. Se você não aceitou Jesus ainda, você vai vir aqui na frente. Falar, Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida.
eu quero te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Se você vir aqui na frente aceitar Jesus, e em 1 milésimo de segundo Jesus voltar, você vai ser salvo, porque você creu. Pastor, mas eu não fui batizado. Eu estou falando que a Bíblia fala assim, ó. Mas se recusar a crer, será condenado. Então o primordial é você crer. Mas aquele que pode crer e ser batizado também é salvo. Então se você tomar decisão hoje de aceitar Jesus e querer ser batizado, nós batizamos hoje você, em nome de Jesus. Pastor, mas isso é antibíblico? Aonde que é antibíblico? Eu não fiz o cursinho, pastor. Na época de Jesus não tinha cursinho também. João Batista não fez cursinho nenhum. Até onde eu conheço a Bíblia, me corrija, não tinha cursinho. Não. Não tinha cursinho. Depois você faz o curso. Depois a gente te dá o curso. Depois você faz teologia se quiser. O importante é você crer. Aí você não é condenado. Aí você começa a entender por que às vezes nós vamos falar com pessoas que estão no último tempo da vida dela, com câncer, no último dia de vida dela, e as pessoas aceitam Jesus. E ela é salva, irmão. Porque ela aceita Jesus lá no hospital. Se Jesus voltar, ela não deu tempo de se batizar, mas ela aceitou Jesus. Uma outra coisa que eu gosto de aproveitar esse momento aqui é para tirar algumas dúvidas sobre batismo. Pastor, por que por imersão? Porque Jesus foi batizado por imersão. Pastor, mas o correto é batizar no rio. Uma vez eu ouvi alguém dizer, tem que ser no rio. Porque se não for em água corrente, os pecados não são lavados. Misericórdia, irmão. Não é o rio que lava os pecados. É o sangue do Cordeiro que morreu na cruz por mim e por você. Se você aceita ele, você aceita esse sangue na sua vida, o corpo dele na sua vida. Você fala, eu creio que Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Ele se fez maldito em meu lugar. Quando você aceita isso, os seus pecados são redimidos, são pagos. Você pode ser a pior pessoa do mundo, que estão falando que você é. Você pode ser aquela pessoa que essa semana você ouviu alguém apontar o dedo e falar assim, você não presta, você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Deixa eu te falar, que para Jesus ele te recebe de braços abertos, porque o amor dele é incondicional. Foi por isso que ele morreu na cruz por nós. E isso é algo espiritual, irmão. Isso é algo sobrenatural. Jesus falou aqui, vão para todo mundo, preguem as boas novas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Outra pergunta que eu gosto de fazer para os irmãos, eu falo assim, as pessoas que não aceitam Jesus, que não querem ter uma vida, pastor, mas o que é aceitar Jesus? É você crer que Jesus foi enviado na cruz para redimir os seus pecados por Deus. E você ter uma vida cristã, começar a conduzir a sua vida, a sua mente, o seu coração, a sua vida espiritual, você vai ter como base a Bíblia. Isso é ser um cristão. É você ter um estilo de vida baseado na Bíblia. Isso é você aceitar Jesus e ter um estilo de vida cristã. E aí eu gosto de fazer uma pergunta. Pastor, essas pessoas que não tomam essa decisão, não querem ter Jesus como o único e suficiente Salvador, elas vão ter vida eterna? Eu faço essa pergunta. O que vocês acham? Quem não quer saber de Jesus, quem não acha que a Bíblia é velha, que isso aqui já está ultrapassado, que a Bíblia ela é racista, ela é aquele monte de coisa que estão falando aí, que agora a Bíblia é tudo, né? Estão querendo até mudar as palavras da Bíblia, né? Talvez daqui a pouco, eu acredito que não vai nem poder mais as letras da Bíblia ser preta, porque vai ser racismo. Já estão falando aí que a Coca-Cola é racista. Cuidado, tudo agora. Então, logo mais, irmãos, eu acho que a Bíblia vai ser
letras invisíveis. É, você passa um produto, ela aparece, que está tudo assim. Então tem gente que acha que a Bíblia é isso tudo aí. E ela não aceitou Jesus, ela não quer nem saber. Se Jesus voltar, ela vai ter vida eterna? Sim ou não? Mas vai ter uma diferença. Não será nos braços do Pai. Como o senhor afirma isso, pastor? Eu afirmo de acordo com o que a Bíblia fala, porque eu creio na palavra do Senhor. É a Bíblia que diz. Aí quem não quiser acreditar, não acredita, e está tudo bem. Assim como algumas pessoas não acreditaram no tempo de Jesus. Você sabe que na época de Jesus, algumas pessoas não acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Lá em João 20, pula para frente aí, João 20, 19. Aonde você está mesmo? Diz assim, olha só. Antes de nós lermos, você sabe que quando Jesus morreu, foi crucificado, mataram Jesus. Os discípulos ficaram com medo, porque eles começaram a ser perseguidos. Os judeus, os romanos começaram a perseguir aqueles que seguiam Jesus. E aí, os discípulos se esconderam, ficaram com medo. Você sabe que nós, ser humano, temos medo de muitas coisas, sim ou não, irmão? Nós temos medo de morrer, nós temos medo de perder o emprego, temos medo de passar fome, temos medo que os nossos filhos não se dão bem na vida. Nós temos medo de muita coisa, sim ou não, irmãos? Quando eu vim para a igreja, é porque eu tinha medo de algumas coisas. Então eu precisava de um Salvador. Eu tinha medo de que acontecesse algumas coisas na minha vida. E aí eu precisava do quê? De alguém para me ajudar. E aí eu vim para a igreja, porque eu precisava. E aí eu encontrei quem? Alguém que me salvasse. Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que ele é o Salvador. Os discípulos também andaram com Jesus, só que Jesus foi crucificado. E ele morreu, foi enterrado, e eles ficaram com medo, porque Jesus, aquele que pregava a vida eterna, todo mundo viu ele lá morto, crucificado, não respirava mais, aquele que fazia milagres, libertava pessoas endemoniadas, ele libertava, ele curava pessoa cega, levantava paralítico, aquele homem, as pessoas viram na cruz. Possivelmente o nível de crença de muitas pessoas desceram a zero. Não acreditavam mais em Jesus. E aí ficaram com medo. Você sabe que acontece coisas na nossa vida, irmãos, que nós deixamos de crer em Cristo. Como assim, pastor? Porque se você realmente cresce em Cristo, você continuaria seguindo Jesus. Talvez você deixou de seguir Jesus por alguma coisa que aconteceu na tua vida. E aí você não acreditou mais como deveria. Você acreditou, mas não como deveria. Não confiou. Você acreditou, mas não confiou. E aí você parou. Os discípulos também. Aconteceu isso com eles. E está tudo bem, irmão. Se aqueles que andaram com Jesus, fizeram milagres com Jesus, ficaram com medo e deixaram também de confiar, de acreditar, porque viram Jesus na cruz. A palavra do Senhor lá em João 20, 19 diz assim: ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Irmãos, que coisa maravilhosa. Jesus ressuscitou. Que coisa tremenda.
Você vê uma pessoa que você tinha intimidade, pregada, morta, e daqui a pouco ele entra, aonde você está com medo ali, e ele fala: a paz esteja convosco. Irmãos, eu sinceramente eu não sei qual seria a minha reação. Hoje no mundo que nós vivemos, nós estamos muito contaminados com muitas coisas. Talvez uns sairiam correndo, outros falariam demônio, outros desmaiariam. Sim ou não? Aí os discípulos, olha só. Aí diz assim, no 20. Enquanto falava, mostrou-lhe as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Aí veio a alegria, irmão. Quando Jesus começou a falar e falou: olha, sou eu. Olha aqui, ó, como que está aqui. A fura aqui em mim. A palavra do Senhor fala que eles se encheram de alegria. Jesus mesmo, Ele vive, nós não fomos abandonados, Ele continua conosco, tudo aqueles milagres que Ele fez é verdade, Ele continua conosco, nós estamos salvos. Olha, se nós morrermos também, nós vamos morar com Ele, porque Jesus vive. Irmão, alegria, alegria. Às vezes na vida da gente a gente deixa de acreditar sim. E está tudo bem. Mas o Senhor está vindo hoje neste lugar para mostrar as feridas dele e falar: eu vivo ainda na tua vida. Eu ainda sou na tua vida, eu te escuto. Eu tenho visto o que você passa. Eu sei os medos que você está passando. Eu sei que talvez você esteja trancado em alguma área da sua vida. Talvez com desejo, sentimento de suicídio, sintomas de depressão. Eu estou vendo o que você está passando, meu discípulo, meu filho. Jesus sabe, irmão. E Ele chega no momento certo. E quando Ele chega, a alegria vem junto com Ele, meu irmão. Aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador é para você ter experiências com Deus. Você está entrando no mundo espiritual, irmão, porque tudo que eu estou falando aqui é espiritual. Os discípulos tiveram que ver as feridas, para começar a vir alegria, gerar neles algo maior. Eles tiveram que ver. Hoje, alguns têm dom de visão e conseguem até ver Jesus, mas a maioria não tem. Como que nós vemos Jesus então, pastor, agora? Quando você pede algo e Ele te ouve. Ele te atende. Presta atenção. Quando você pede algo, Jesus te atende. Só que Ele atende do jeito dele. Às vezes falando sim e às vezes falando não também. Isso é uma resposta de Deus para a tua vida. Talvez você está querendo um sim de Jesus para alguma coisa que você quer tanto. Porque os discípulos não queriam ver Jesus na cruz. Mas Jesus falou: não, é necessário que eu vá. É necessário que eu vá. Às vezes nós vamos receber não de Jesus. Vocês que vão se batizar hoje, saiba disso. Vocês vão receber sim e não de Jesus. Mas saiba que todas as vezes que você receber um sim e um não, vai ser o melhor que Deus tem para você na sua vida. E aí você tem que crer no espiritual. Jesus, Ele se materializa na nossa vida no sim e nos nãos. Nas conquistas e nas derrotas. Que talvez você ache que é uma derrota, mas talvez é simplesmente um não de Jesus. Para que você não se embole todo na sua vida. Hoje é um grande dia. Porque vocês acham que Jesus precisava se batizar? Sim ou não, irmãos? Filho de Deus, operava milagres, mestre dos mestres. Ele precisava se batizar? Não, mas ele deu o exemplo. Aqui em Marcos 16, Jesus, ele instituiu o batismo.
Ele falou, olha, vai a todo mundo e batizem-os. Que eles me aceitem como Salvador e batizem, para que eles se tornem verdadeiramente corpo, façam parte do meu corpo, sejam enxertados espiritualmente. Jesus instituiu. Então, tem duas coisas que no mundo cristão, que Jesus pediu, várias coisas, mas a vida cristã é aceitar Jesus, se batizar e tomar ceia. Fazer isso em memória de mim, até que eu volte. É importante você saber disso. Que a igreja cristã verdadeira, ela tem que ter esses princípios. Confessar Jesus com a sua boca. Se batizar, é uma confissão pública. Eles vão fazer hoje uma confissão pública, um simbolismo. Paulo fala que ele morreu em Cristo e que ele morreu e que nele vivia quem? Cristo. Ele fala, Cristo vive em mim. Esse ato que nós vamos fazer aqui, irmãos, de batizar por imersão, é submergir. É um simbolismo. É um simbolismo da imersão. Para que o velho homem fique e quando se levanta, levanta um homem novo. Cristo vai morar dentro de você a partir de hoje, porque você está verdadeiramente hoje declarando, confessando e descendo as águas. É um simbolismo. Pastor, por que nós não batizamos criança? Por que o batismo de criança não vale? Porque Jesus falou, aquele que, uma criança de 6 meses, 1 ano, ela consegue crer? Sim ou não? Não, irmão. O cérebro dela, cognitivamente falando, ainda não está formado para ela ter consciência fisiológica, psicológica, cognitiva e espiritual para entender o trabalho de Cristo na nossa vida. Então não vale. Eu fui batizado também, quando criança. Tenho foto até hoje, aquela criança, coisa mais linda, irmão, vocês veem, coisa fofinha, batizando lá. Mas não vale, porque eu não tinha noção, não tinha consciência. Esses jovens têm consciência. Por isso que nós temos por costumes e abrimos algumas exceções de batizarmos com 11 anos. O normal é a gente batizar com 12. Entendemos que uma criança com 12, 13 anos, ela já tem consciência. Alguns falam, não, você não tinha consciência. Todos eles têm consciência do que eles estão fazendo. Algumas a gente abre exceção, conversa com o pai e com a mãe quando tem 11 anos. Aí batiza. Mas o normal é com 12, 13, porque a criança tem que ter consciência do que ela está fazendo. Ela tem que entender e confessar. Amém? Talvez você queira aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ter um estilo de vida cristã. Verdadeiramente. Ter uma mente transformada. Uma vida transformada. E quando para você ter uma conexão espiritual com Deus. Viver o Evangelho de Cristo na tua vida. Esse é um dia a qual é para isso que a igreja existe, irmão. Presta atenção. Jesus deixou a igreja para que isso. Jesus falou, ide, pregai as boas novas, batize-os. Foi isso que Jesus falou, é para isso que existe o corpo de Cristo. Tem as outras coisas? Tem. A igreja nós ajudamos uns aos outros, fazemos obras sociais, mas o primordial é levar as boas novas, que existe um Jesus que cura, liberta e que que traz principalmente vida eterna. O resto é bônus, meu irmão. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, tudo isso que você tem na sua vida é bônus. O principal, fala para ele,
é a vida eterna. Simples assim. Mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele nos dá o melhor, porque Ele tem promessa. Então, certamente, Ele vai te abençoar, não só espiritualmente com a vida eterna, mas financeiramente. Você vai ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa com saúde. Deus vai te abençoar, meu irmão, grandemente, porque Ele é bom o tempo todo. Mas saiba, é bônus. Isso é bônus. Você já assistiu filme de guerra? Sim ou não? A maioria já. Você já viu aquele filme de guerra que quando o cara está na guerra lá, tiro para todo lado, sempre passa uma cena, né? De alguém fazendo o quê? Orando, abrindo uma bibliazinha, lembrando da família, sim ou não? Porque ali ele entende que tudo na vida dele foi bônus. O que ele precisava na hora do aperto, você precisa de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Eu sempre gosto de lembrar, depois você põe no YouTube, na sua casa, últimos momentos dos pilotos de aeronave. A maioria dos pilotos de aeronave, quando o avião está caindo, a última palavra que eles falam, qual que é? My God, my good, my God. Meu Deus. Eu sempre gosto de falar, quando alguém falar que é ateu para você, você é ateu? Coloca ele em cima de uma aeronave como piloto, coloca ele na frente como copiloto. Quando tiver a 10 mil metros de altura, pede para o piloto do lado dele pular de paraquedas e deixa ele sozinho. E o avião cair. Quero ver se ele vai ser ateu até o último momento, quando ele vê o chão crescendo assim. Quero ver se ele vai segurar mesmo. Não, eu não acredito, eu não acredito. Ah, irmão, eu nem preciso me colocar lá não, Jesus. Eu já confio no Senhor, glória a Deus. Eu creio no Senhor. Nós precisamos só de Deus, irmãos. Só de Deus. Precisamos só de Deus na nossa vida. Nós vamos orar agora para começar esse ato maravilhoso. A gente costuma dizer que hoje é dia de morte. Fala para a pessoa aí, hoje é dia de morte, irmão. Eles vão morrer e nascer novamente para a honra e glória do Senhor. É esse o momento. Antes de nós começarmos, irmãos, quando nós iniciamos essa igreja, 20 anos atrás quase, 16 anos de porta aberta, mas iniciou lá na minha casa, quase 20 anos atrás. E quando nós fizemos o primeiro batismo, quem foi o primeiro batizado aqui? Alguém lembra? Alguém? Foi a Eliseuda. Cadê a Eliseuda? Está lá no fundo a Eliseuda. Glória a Deus. Levanta a mão aí, Eliseuda. Aqui, benção. Ela é líder de crianças hoje. Foi a primeira que nós... Eu nem lembrava, irmão, porque 20 anos, né? 16 anos atrás. Irmãos, que algo maravilhoso. Primeiro batismo, eu batizando. O primeiro foi, olha, o segundo eu falei, não, Deus. Não, Jesus, isso não pode ficar só comigo. As pessoas têm que perceber a unção, a presença do Senhor. O portal é espiritual, se você é mais moderno. Irmão, as pessoas que vão estar aqui, nós como pastores, eu gosto de colocar as pessoas para ter essa mesma emoção, esse mesmo privilégio, esse mesmo ato espiritual, porque são três coisas. Privilégio que Deus te dá. Emoção, porque você sente algo na sua carne, literalmente. A presença de Deus você sente na tua carne. E é indescritível. E principalmente, você é um instrumento na mão de Deus, que Deus te usa para abrir o portal espiritual para a vida eterna na vida dessas pessoas. Através do batismo. Então falei, não, Deus, outras pessoas. Por isso que aqui hoje você vai ver pessoas batizando, não só eu, não só a pastora, mas líderes de célula. Líderes homens e líderes mulheres.
Pastor, mas mulher pode batizar? Aonde que a Bíblia fala que não pode? Deixa eu te citar um exemplo aqui. Já pensou se todos os homens morressem no mundo? Vamos se dizer que houvesse uma terceira guerra mundial. Nós, homens, fôssemos para a guerra. Eu sei que tem uns que não tem coragem, não vai, né? Mas se nós, homens, fôssemos para a guerra e morressem todos os homens, só ficassem as mulheres na terra, algumas mulheres continuariam pregando o evangelho, sim ou não? Quem continuaria a pregar o evangelho aqui? E aí, se não pudesse, você acha que poderia batizar outras mulheres, sim ou não? Ué, mas não tem homem? Vocês vão batizar? Não, Jesus. Infelizmente a gente não pode batizar mais, porque morreu todos os homens, só tem mulher na terra. Nós estamos levando as boas novas, mas nos ensinaram que não, mulher não pode batizar. Então essas mulheres estão te aceitando, Jesus, e nós não vamos batizar elas. A gente entende que a Bíblia não fala isso, mas cada um acredita naquilo que aqui as mulheres batizam, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, irmão, quebra suas crenças, como que eu posso dizer? Seus costumes que a própria igreja veio colocando. E está tudo bem, mas aqui nós damos o privilégio de homens, mulheres, obreiros, líderes, ser um instrumento na mão de Deus de conduzir pessoas para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Quero que você fique de pé.